num lugar especial, nós estamos no retiro, graças a Deus. Jesus permitiu a gente ter esse tempo de descanso, de renovo. Renovo naquelas, né, que a gente tá na maior correria aqui. Desde ontem a gente trabalhando sem parar, mas é isso. Hoje nós vamos falar sobre quem é Jesus. Então nós vamos contar um pouquinho da história de Jesus para vocês, se vocês não conhecem. E quem não conhece vai conhecer esse homem espetacular que viveu entre a gente em carne há uns anos atrás e hoje ele vive em espírito conosco. Alguns muitos anos, gente, vocês entenderam, há 2000, sei lá, tantos anos atrás. E a primeira pergunta é, quem é Jesus? Bora lá, quem vai responder primeiro? Certo. Quem é Jesus? Não vou falar isso ao vivo, senão a internet pode cair. Jesus, eu falei que ele era para mim, mas deixa para depois. Jesus, ele é filho de Deus, ele é Deus, também é um homem. Jesus, ele foi escolhido desde o início para fazer a redenção da humanidade, né? Então, desde o início, desde a queda, já tinha um plano para do Adão e Eva. Do Adão e Eva. Do Adão e Eva. E desde aquele tempo já tinha um plano escolhido. Jesus viria para nos redimir, né? Para levar os pecados sobre ele, no nosso lugar. E também já tem uma promessa que ele vai voltar de novo. E assim, tem muita gente que discorda que Jesus é Deus, né? Tem muita gente que discorda. E tem gente que também usa a palavra para falar sobre isso, que ele não é Deus. Só que na própria palavra diz que ele é Deus. Porque assim, no Antigo Testamento, eu não lembro agora o livro, que Deus ele se apresenta como o alfa, o ômega, o princípio e o fim. No Novo Testamento, lá em Apocalipse, também apresenta, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Só que depois, ele ainda comenta que no passado, aquele que foi traspassado, voltará como rei. Só que Deus, ele não veio, ele não foi traspassado, foi Jesus. Então ali está falando que Jesus é Deus. Então já é uma forma de você ver que o Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento. E Jesus, ele é o Deus. Então assim, Jesus, ele além de ser homem, 100%, ele também é 100% Deus. Então não tem como você falar de Deus tirando os atributos de Deus em Jesus. Não tem como, porque é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Não existe dois deuses, Deus e Jesus. Não, é o mesmo Deus. Então, é isso, Jesus é Deus. Vamos continuar. Tá bom. Só complementando isso que o Gabriel falou também, que a própria palavra fala que Jesus é Deus e que ele usou essa citação de Apocalipse, o livro já começa com Jesus, a visão, né, do apóstolo, com Jesus glorificado. Ele veio como homem, ele sofreu tudo que um ser humano pode sofrer, sentiu tudo que o ser humano sente. Por que ele veio? Ele veio para nos ensinar. Como o Gabriel falou da queda, que a gente falou, que queda? Ele escorregou e caiu? Não, foi a queda lá atrás, quando Adão e Eva tiveram o contato com o pecado. Que aí zoou tudo aquilo que era o relacionamento que Deus tinha preparado para nós. Enfim. Como é que fala? Descaracterizou o homem como Deus havia formado. Então, Jesus, ele veio com esse plano de redenção, ele veio, nos ensinou como viver, como se relacionar com Deus, como ajudar o irmão, como honrar as autoridades, qual o processo para ter a salvação. Ele nos ensinou tudo, como um homem aqui na terra. Porque assim, você não pode chegar lá e falar, Senhor, o Senhor é Deus, né? Ele passou por tudo isso sendo homem.
Então, assim, ele nos ensinou, ele nos mostrou como que faz. Ai, gente, ele é maravilhoso. Ele é lindo, eu tô quase chorando. Não tem como falar de Jesus sem chorar. Pelo menos eu não consigo, é muito difícil. Enfim. Eu tirei uma dúvida aqui, mas enfim, voltando. Porque fica esse silêncio, pessoal. Gente, é sério, quando a gente assiste, fica um silêncio, assim, sabe? Fica chato. Então, justificando, eu tirei uma dúvida aqui de algo se eu podia falar ou não. Jesus, ele é Deus, Jesus, ele é Pai, Jesus, ele é aquele que entregou a salvação. Jesus é aquele que nos aproxima de Deus, porque ele é o caminho até Deus e a palavra fala isso. Jesus é aquele que aguarda a nossa oração. Ele aguarda ouvir a nossa voz. Sabe aquele dia que você reclamou de tudo para todo mundo, falou de tudo, mas não falou com ele? Ele ficou aguardando você falar com ele. Sabe aquele dia que você queria contar algo muito bom para alguém, mas as pessoas na minha volta não se importam comigo. Ele se importa, ele queria ouvir você falar. Inclusive foi ele que fez aquele dia para você, preparou tudo aquilo para você. Jesus, ele é maravilhoso, cara. Não dá para viver sem Jesus. Depois que você conhece, depois que você se relaciona, não tem como viver sem Jesus. Alguém consegue aqui hoje? Gente, é impossível viver sem o Senhor. Eles estão rindo por conta de uma foto que eu mostrei. Acho que nem todos mas eu mostro vocês. Uma foto minha quando eu tinha 12 anos. Bem complicado, assim. E eu não tinha Jesus ali, não. Porque eu fui conhecer com 16. 16 para 17. E aí você faz essa comparação. Gente, você enxerga plenamente. Sabe? O seu rosto, ele fica brilhoso. Ele fica iluminado. E não é é brilho meu. Não, mano. É Cristo tá em você. Então eu fiquei pensando nessa foto. Falei, meu Deus do céu, né? Como o Senhor transforma. Gente, de fato, ele, sabe, ele restitui a beleza, ele muda tudo. É só um exemplo. Então, assim, sou um testemunho vivo. Gente, é isso. E uma coisa que a Ana falou aqui que é interessante, que ela introduziu o processo de salvação, é a partir do momento que você não conhece Cristo, você nem sabe o que ele é, ou como ele é, você só ouviu falar dele. É o que o Gabriel abordou, né? Quem é ele, quem foi ele, quanto tempo viveu aqui. E uma coisa é esse processo, porque quando você não conhece, até você ter esse processo, o primeiro passo é reconhecer. Sabe, você precisa, Deus, ele é incrível, então você precisa reconhecer ele na sua vida. Sabe, você reconhece, você aceita, você começa a viver totalmente diferente, que é o processo que a gente fala do aceitar a Cristo. Né? E depois você vai. Então é uma parte assim, que eu fico muito impressionada. Não tem como a gente querer ter um relacionamento com o Senhor se a gente nem reconhece quem Ele é. Sabe? A gente não sabe o que Ele faz, a gente não sabe como que é o poder dele. Então, tudo você precisa saber quem Ele é antes para conseguir se comunicar com Ele. Porque, assim, quando a gente fala de Jesus, né? Você não tem como olhar para Jesus e você não se lembrar de restauração. Era isso que a Kathleen estava falando. Assim, porque quando Jesus entra na tua vida e começa a passar esse processo de restauração, e quando você olha para trás e você fala, cara, a minha vida era muito ruim sem Jesus. E hoje eu vivo um sonho. E não é porque você não tem problema, não é porque você não tem dificuldades na tua jornada, mas é que não te falta esperança. Então, quando nós falamos aqui, cada um falou um adjetivo que exemplifica Cristo para si. E para mim, Cristo, o adjetivo que qualifica Cristo para mim é restauração.
porque o processo de restauração que Cristo faz na vida de uma pessoa é uma coisa maravilhosa. Sabe, quando você olha pessoas que tiveram uma vida difícil, que tiveram uma vida de más escolhas e se encontram com Cristo e têm a sua vida transformada, cara, e você olha a pessoa como era e a pessoa com Jesus. Isso que a Catherine falou, né? Fisicamente. Como era a vida da pessoa, sabe? O interior da pessoa, às vezes a pessoa era uma pessoa amarga e ela se encontra com Cristo e ela reconhece esse amor. Sabe, em 1 João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você realmente começa a enxergar esse amor. Sabe, você começa a entender o seu lugar. Poxa, eu era pecador e Cristo morreu por mim na cruz, para me redimir e para que eu tenha não somente uma vida de pecado, mas para que eu tenha esperança. Esperança de uma glória que há de vir, esperança que Cristo vai me resgatar, a esperança de que Cristo vai voltar e vai me levar para morar com Ele, a esperança de que um problema que eu possa ter em Cristo tem a solução. Sabe, eu costumo dizer que as situações elas me abalam enquanto eu não tenho uma palavra de Cristo, Cristo me dando uma garantia de que eu vou passar por aquilo. E pode ser qualquer problema. A partir do momento que Cristo fala para mim, olha, eu estou com você, nós vamos passar por isso, já era. Eu fico tranquilo, eu deixo. Sabe, situações que eu sozinho não consigo resolver, eu coloco na mão dele, eu falo, Senhor, eu não consigo, me ajuda. Eu preciso do Senhor. E aí ele vem, me dá uma resposta, me dá uma direção. Então, Cristo, para mim, e para assim, o adjetivo que mais me toca quando eu falo de Cristo é a restauração. Porque a obra restauradora de Cristo na humanidade foi maravilhosa. E eu não posso falar só da minha vida, porque Cristo, ele restaurou toda a humanidade. Ele tirou o homem do pecado e estabeleceu o homem, e estabeleceu dentro do homem uma comunhão direta com Deus. Coisa que antes o homem não tinha por conta do pecado. Então, por causa do sacrifício de Cristo, nós temos essa redenção. E o que a palavra ela diz sobre quem é Jesus? Porque eu perguntei e aí o Gabriel falou, Filho de Deus. Mas a palavra de Deus, ela diz mais algumas coisas sobre quem é Jesus dentro dessa palavra. E uma das coisas que, quando vocês estavam falando, o Senhor me lembrou, é que ele é o verbo vivo. Ele é aquele que ele se fez presente entre nós. Ele se fez como se fosse nós, da mesma carne. Ele se esvaziou da glória dele, para que nós pudéssemos viver esse plano de redenção. Para poder viver esse plano de salvação que ele declarou sobre as nossas vidas. Para que a gente pudesse viver essa transformação. E o que mais a palavra ela diz? Alguém lembra algum versículo, algo que a gente estudou, algo que a gente aprendeu nos cultos, nos discipulados? Além do Filho de Deus, além do verbo vivo, o que mais ele é? O que a palavra ela diz a respeito disso? A minha verdade. Ele é luz. Cristo é a luz. Ele é o Cordeiro de Deus. Aí. Você é sal. Não, Jesus, ele não falou que ele era sal. Quem tem ouvidos, ouça o que ele diz. O próprio Deus falou. Ele é o Filho de Deus. E, igual eles falaram que tem outras coisas que também caracterizam Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele Emmanuel é o Príncipe da Paz. E uma coisa também que caracteriza Jesus, para mim, claro, também está na palavra, que é o amor. Que é assim, uma passagem no culto, mano, não sai da minha cabeça. Que quando João Batista morre, Jesus ele entra num barco e vai se retirar, né?
Porque é ali que eu entendi também que ele teria um tempo de luto. Porque era o primo dele. E naquele momento, a multidão viu onde Jesus estava indo e seguiu ele, meu. E ali foi quando ele alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E assim, Jesus ele não pensou em nenhum momento, né, de parar. Falar, meu, deixa o meu sofrimento aqui, depois eu tenho o meu momento com o Pai, mas o pessoal precisa de mim, precisa de uma palavra. E assim, naquele momento eu percebi o amor dele com todo mundo. Porque se fosse, meu, pensa se é cada um de nós aqui, né? Alguém... Exato, a gente recebeu uma notícia assim de morte de alguém, a gente não vai pensar, meu, vou parar aqui que eu vou levar a palavra para alguém. A gente quer viver o luto, né? A gente vai ficar triste. E Jesus, ele parou ali, ele falou, não, deixa meu sofrimento para depois, a vontade do Pai, porque eu leve a palavra pessoal. E isso também caracteriza o amor de Jesus, né, com todo mundo ali. Ele é a vida. Ele é o pão da vida. Ele é a ressurreição. Entendeu? E se a gente for falar aqui, a gente vai passar a noite. Isso é maravilhoso, realmente. Se a gente, ele realmente, ele é. Se a gente parar para ver quantas vezes a gente vê a representação de Jesus dentro da palavra, ele é a rocha, ele é o nosso alicerce, ele é onde nós temos que estar fundamentados, firmados. Porque imagina uma pessoa que ela conhece Jesus e ela não vive como Jesus viveu. Ela não está firmada naquilo que ele era. Ela está firmada naquilo que são as convicções, naquilo que são os passados, os traumas. Por isso que quando a gente quando Paulo ele pega e fala, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, porque Paulo ele escolheu viver exatamente da maneira que Jesus tinha. Ele conheceu Jesus, o corpo glorificado depois, ele conheceu, ele viu quem era, ele reconheceu o senhorio de Cristo. Então, assim, quando a gente pega e fala quem é Jesus, ele é o nosso espelho. Ele é o homem em que nós temos que viver igualzinho como ele viveu. Porque quando ele veio, a gente pode falar, mas ele era Deus. Ele era realmente. Anos do Senhor. Porque quando ele vai morrer, ele não pega e fala assim, olha, tá muito bom isso aqui, viu? Olha, você não tem noção. Me mataram, quase me mataram aqui. Estão quase morrendo aqui, sem nem ar, não tem mais nem sangue aqui no corpo. Mas tá tudo ok. Ele não fez isso. Ele falou, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Então, ele nos ensina que nós temos que renunciar. Andar com o Senhor é pagar um preço, é se sacrificar, é se